Hi everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel e agora nós vamos checar o conteúdo da aula de hoje. Let's go! Aula de número 11, o objeto de conhecimento, pronomes relativos, conjunções, advérbios, preposições como marcadores discursivos e o detalhamento, diferença de uso dos pronomes, marcadores discursivos e conjunções. So, pay attention, prestem atenção e vamos à nossa aula. Então, o tema da nossa aula de hoje vai tratar, basicamente disso aqui, conectores, que em inglês a gente utiliza o termo linking words. O que é linking words? A palavrinha linking quer dizer aquela que conecta, aquela que liga, e words, palavras. Como nós sabemos, todas as palavras de uma língua, elas são classificadas em classes gramaticais diferentes, ou seja, em nomes diferentes, Nós temos, então, o verbo, que é o principal, nós temos substantivos, adjetivos, pronomes, dentre outros, são 10 ao todo, e nós temos, então, as palavras que funcionam como conectores, é o caso das preposições, conjunções e, por vezes, advérbios também podem funcionar como palavras que conectam. Então, toda língua tem os seus conectores, são aquelas palavrinhas que nós utilizamos para conectar frases, ideias, tudo dentro de um contexto. Elas são fundamentais, tá certo? Imaginem que se nós não tivéssemos conjunções ou preposições, nós deveríamos falar uma frase, ponto, falar outra frase, ponto, e assim por diante. Ou seja, nossa fala, nossa escrita seria muito mais chata, seria muito mais difícil a comunicação. Já as conjunções, elas desempenham esse papel, então, por exemplo, de conectar essas ideias. Imagine um período, um período é um conjunto de frases e orações que tratam de um mesmo tema. Elas são conectadas por essas palavrinhas aqui, que são os conectores, ou em inglês, linking words. Quais sejam? Or é uma preposição, nós temos yet, também preposição, nor, once, e assim por diante. Todas as palavrinhas são classes gramaticais diferentes, mas funcionam como linking words, ou seja, conectores, tá certo? Dentre elas aqui tem as conjunções, que é o que nós vamos nos ater na nossa aula de hoje, tá? Então, quando nós falamos de linking words, nós não estamos falando especificamente de conjunções, mas sim de outras classes gramaticais que, a depender do contexto, elas funcionam como conectores, ligam ideias, frases, orações, sempre dentro de um contexto. Vamos ver um pouquinho mais sobre conjunções? Conjunções, então, nós temos, como definição, palavras que usamos para ligar palavras, uma palavra a outra, sempre lembrando dentro de um contexto. Frases ou cláusulas. Quando eu me refiro a cláusulas, eu estou me referindo a orações, tá? O que é uma oração? É uma frase que tem verbo. Elas ajudam a tornar nossas frases mais coesas e nossas ideias mais claras. Eu já falei isso aqui, que a função das conjunções, elas servem, então, como todas as classes gramaticais que são linking words, que funcionam por vezes como linking words, elas servem para conectar essas ideias, tá? Só um adendo, as conjunções, elas são basicamente palavras que são conectoras, ou seja, linking words, é o caso das preposições também, tá? Elas têm por origem e função fazer essas conexões. Mas nós temos outras classes gramaticais que, a depender do contexto, elas podem também ser utilizadas ali como linking words. É o caso de pronomes, algumas situações, e advérbios, tá? Além das preposições, ok? Conjunções de adição. Bom, quando eu falo de conjunções, que nós já sabemos, do que se trata, as conjunções, então, elas conectam e elas têm uma classificação a depender da função que ela desempenha dentro daquele contexto. São palavras usadas para adicionar informações ou ideias adicionais dentro de uma frase. Elas conectam elementos semelhantes, notem isso aqui, semelhantes, que são parecidas, ideias parecidas, como palavras, frases ou cláusulas indicando que a informação subsequente é uma continuação do complemento anterior. Eu estou falando da adição, tá? O que é a adição? Vou mostrar para vocês e explicar direitinho como é que funciona isso, tá? Vamos lá? Olha só. Conjunções, então, nós já sabemos que elas são linking words, certo? São palavrinhas que eu utilizo para conectar ideias dentro de uma frase, dentro de um período, dentro de um parágrafo, dentro de um contexto, certo? Já sabemos disso.
As conjunções, tá, gente? Com todas as palavras que funcionam como conectores, elas desempenham essa função e a depender dessa função que ela desempenha dentro daquele contexto, ela tem uma classificação, tá certo? Então, por exemplo, as conjunções de adição. Quais que são essas conjunções? Essas conjunções de adição são aquelas que vão passar uma ideia de adição de informação àquele contexto onde elas estão inseridas, tá certo? Então, as conjunções, elas têm classificações a depender da sua função desempenhada dentro dessa oração, dentro desse período, tá certo? Então, tem conjunção aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva, tudo isso porque elas desempenham esse papel dentro daquele contexto, certo? Conjunções de adição, vai adicionar uma ideia. Nós temos aqui dentre, né, outras, aqui a gente citou as que nós mais utilizamos, talvez, mas há outras. Nós temos and, é a preposição aditiva mais utilizada, especialmente para nós falantes de um outro idioma, porque é uma fala que é uma conjunção, aliás, que facilita muito a comunicação e ela é muito conhecida, nós utilizamos com muita frequência. Ela é o nosso E da língua portuguesa. Aí, por exemplo, elencando uma série de atividades que eu fiz ao longo do dia. Eu acordei, eu tomei café, eu, escovei os dentes e fui para a escola. Repare que esse ele vai substituir uma vírgula. Normalmente nós colocamos lá no final, entre a penúltima e a última palavra ali que nós estamos elencando, eu vou colocar a conjunção de adição, tá? Por que ela é chamada dessa forma? Porque ela vai adicionar uma ideia. Eu estou elencando situações, frases, e aí lá no final eu vou citar uma outra frase que também vai dizer respeito ao que já foi falado anteriormente. Ele está adicionando ideias, tá certo? Então, and é o E, tá certo? Anotem aí, and E. Nós temos moreover, que é também bastante utilizado, significa além disso. Detalhe, quanto mais fluente nós nos tornamos, quanto mais especialistas nessa fala, nessa comunicação em outro idioma, nós variamos então mais essas conjunções. Isso não vale só para a língua portuguesa, tá? Claro que na fala do dia a dia, com essa ideia de comunicação, a gente acaba falando aquilo que é mais prático e tudo mais. Mas um falante que domina com clareza, né, uma determinada língua, ele vai escolher com mais precisão essas palavras, tá? Então nós temos aqui and, né, é uma delas, significa moreover, além disso, todos esses exemplos aqui são de conjunções aditivas. Furthermore significa além disso. Also também é uma conjunção que nós utilizamos bastante, tá? Ela está bem bastante simples, significa também. Então, and e also são provavelmente os que nós mais utilizamos das conjunções aditivas. Aí eu tenho in addition, que é em adição, além do mais, além disso, aí depende ali do contexto, ela vai ter uma tradução levemente divergente, ok? Então, essas conjunções aqui são de adição. Por quê? Porque elas vão adicionar uma ideia, né, uma informação àquelas que já existem, né, que já são pré-programadas, que já estão sendo utilizadas ali. Tá certo, gente? Olha só. And, moreover, furthermore, also, in addition, são esses exemplos de conjunções de adição. Perfeito? Ficou claro? Então, as conjunções têm classificações a depender aí da sua função desempenhada dentro daquele contexto, tá certo? Vou mostrar para vocês agora alguns exemplos, olha só. Nós temos duas frases que passam informações separadas, mas que eu posso conectar com uma conjunção. Olha só, eu posso dizer assim, she sings, ela canta, ponto. She dances, ela dança. Eu estou falando da mesma pessoa, eu posso dizer assim, fulana canta, fulana dança. É a mesma pessoa, com desempenho de funções divergentes que eu poderia juntar essas duas utilizando uma conjunção. Posso falar dessa forma? Ela canta, ela dança? Posso. Mas é uma fala ruim, difícil de você ficar conectado ali comunicativamente com essa pessoa. Olha só como é que fica essa frase juntando com a conjunção, olha só. Então nós temos she sings, she dances. Olha só, eu coloquei a conjunção and. E aí eu conectei as duas, tá certo? Ela canta, ela dança. No primeiro exemplo. Agora eu falo, ela canta e dança. Repare que a conjunção adicionou essa ideia, né, essa perspectiva de adição de informação e conectou, transformou minha frase mais coesa, mais fácil, mais fluida,
né? É muito melhor falar dessa forma do que frases cortadas, né? Como se fosse situações, ponto. Fala outra situação, ponto. Não, eu posso utilizar conjunções e outras tipos de link words, como preposições. Nesse caso, a gente está falando de conjunções e ela vem bem dentro desse contexto aqui. She sings and dances. Ela canta e ela dança. Ou então, da forma correta, she sings and dances. Ela canta e dança. Mais exemplo. She sings, moreover, she dances. Ela canta, além disso, além do mais, ela dança. Também utilizei uma outra conjunção aditiva. Repare que a conjunção aditiva às vezes muda a conjunção, mas a ideia de adição de ideia permanece. É porque elas têm uma classificação única aqui, nesse caso aqui, que são as aditivas, conjunções aditivas, ou então que passam a ideia de adição. Outro exemplo. She sings, furthermore, she dances. Mesma situação. Ela canta, além disso, além do mais, ela dança, tá? Outro exemplo. She sings, also she dances. Ela canta, também ela dança, tá? E também ela dança, tá? Repare que todos esses exemplos são os mesmos exemplos, utilizando conjunções diferentes e passando sempre a mesma ideia, adicionando ideias, que é a função das conjunções aditivas, tá certo? Por último, nós temos she sings, in addition, ela and she dances. Então, she sings, in addition, she dances. Ela canta, além disso, né, além do mais, em adição, ela dança. Repare que até a tradução, gente, é muito parecida, assim, a gente utiliza, qualquer uma delas eu poderia utilizar dentro desse contexto, qualquer uma delas estaria correta, a tradução seria a mesma, mas eu estaria utilizando conjunções diferentes. Uma dica que a gente pode, né, utilizar, se for um texto, uma fala, né, bastante longa, você pode variar essas conjunções aqui. Se for uma fala, um texto ali que você está escrevendo e precise, e que haja necessidade mesmo de você utilizar conjunções aditivas, é bom você variando para não transformar o seu texto muito repetitivo. Imagina você falar ou então você escrever utilizando somente a conjunção aditiva and. Fica chato, fica repetitivo. Então, é por isso que é importante a gente conhecer essas outras conjunções para variar também. A tradução fica basicamente a mesma coisa, mas eu mudei em todos os exemplos aqui a conjunção, tá certo? Se fosse uma conjunção adversativa, mesma coisa. Todas elas iam passar essa ideia de adversidade, o que foi falado anteriormente. Poderia variar, né? Poderia substituir, trocar por uma outra, mas a ideia continuaria sendo a mesma. Por falar em conjunções adversativas, é o próximo tópico. Conjunções adversativas. As conjunções de contraste são usadas, olha só, adversativas e contraste. Essas duas palavrinhas nesse contexto são sinônimas, tá? Adversidade e contraste. São usadas para mostrar oposição ou diferença entre duas ideias ou afirmações. Elas ajudam a indicar que o que vem a seguir contrasta de alguma forma com o que foi dito antes. Continuando agora com as conjunções adversativas, eu tenho conjunções adversativas. Quando quiser falar de ideias opostas, use. But significa mas. Essa aqui talvez das conjunções adversativas seja a mais conhecida. But, mas. However, entretanto. Although, embora, apesar de, também com essa ideia de oposição. Although. Though, embora. Aqui, although, though, ambas conjunções, né? Link words nós utilizamos para passar uma ideia de adversidade. Even though, mesmo que, embora, também uma expressão adversativa. Nevertheless, não obstante, mesmo assim, também é uma palavrinha que eu utilizo, tá? Para passar essa ideia de adversidade. E yet, mesmo assim, contudo, tá certo? Todos esses exemplos aqui, gente, são de adversidade, tá? Já já eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. De todas essas aqui, talvez a mais utilizada, a mais comum, sejam essas duas aqui, né? But e however. Mas, entretanto, todavia, porém, essas duas aqui, ó, dão conta de todos esses significados, tá? Mas, porém, todavia, entretanto, todas elas eu posso utilizar, então, uma dessas conjunções, tá? O but e o however. No entanto, eu tenho although, though, even though, nevertheless, yet,
são outras conjunções adversativas, tá? E que nós utilizamos, então, para passar uma ideia de adversidade, o que foi falado anteriormente. Mesma situação das aditivas. Se eu tenho todas essas aqui, gente, é bom saber para eu variar. Imagina que você está se comunicando e você está utilizando excessivamente a conjunção but. A tua fala fica repetitiva e fica ruim mesmo de acompanhar. Então, é bom você ter outras palavras, outros sinônimos, nesse caso aqui, conjunções adversativas, para que a sua fala se torne mais fluida e melhor, tá certo? Então, but, however, although, though, even though, nevertheless, yet, são todas conjunções adversativas. Elas vão ser utilizadas, então, para demonstrar que o que vem a seguir é uma contraposição ou uma ideia contrária ao que foi falado anteriormente. Eu vou mostrar para vocês agora no exemplo. Olha só, conjunções adversativas, reiterando que as conjunções elas possuem classificações a depender da sua função estabelecida dentro daquele contexto onde estão inseridas, tá? Nesse caso aqui, as adversativas vão passar uma ideia de adversidade ao que foi mencionado, ao que foi falado anteriormente. Tenho dois exemplos. He is rich. Ele é rico. Ponto. É uma frase, é uma oração, aliás, né? Eu estou utilizando um verbo, é uma oração. Aí eu tenho he is unhappy. Ele é infeliz. Duas orações separadas. He is rich. Ele é rico. He is unhappy. Ele é infeliz. Duas orações separadas que eu poderia juntar as duas utilizando uma conjunção, tá? Nesse caso aqui de adversidade. Ele é rico, mas ele é infeliz, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu deveria utilizar a conjunção but, tá? Poderia ser however, although, qualquer uma daquelas, tá? Passaria sempre a mesma ideia, mas nesse caso aqui, acho que o but e o however são as que melhor cabem aqui, tá? He is rich, but he is not happy. Ele é infeliz, tá certo? Então, é necessário colocar conjunção adversativa aqui, ó, but ou however, que vai passar essa ideia de mas. Olha só, he is rich, ele é rico, mas he is unhappy, ele é infeliz, tá certo? Então, colocando aqui a conjunção adversativa, tá certo? Ficou claro, gente, então, a utilização da adversativa? Eu vou mostrar para vocês outras classificações, tá? Que além, nós já vimos a aditiva, que vai passar uma ideia de adição. Nós passamos agora as adversativas, que vai passar uma ideia de adversidade, o que foi mencionado anteriormente. E agora nós vamos para as conjunções conclusivas, que também vai passar essa ideia aí de conclusão, né? Dentro daquele contexto onde elas estão inseridas. Vamos lá? Conjunções conclusivas. Então, ela também tem essa classificação porque ela desempenha essa função de concluir. Olha só, as conjunções conclusivas são usadas para indicar uma conclusão, um resultado ou consequência de uma ideia ou ação previamente mencionada. Elas ajudam a fechar um pensamento, mostrando a consequência lógica do que foi dito antes. Nós temos aqui conjunções conclusivas. Use para concluir frase, né? Use as conjunções conclusivas que vão concluir. So, né? Significa então ou por isso. Aí eu tenho therefore, portanto. Hence, daí, por isso, né? Isso aqui é que a gente fala, daí aconteceu isso, né? A gente vai utilizando essa palavrinha aqui na língua portuguesa. Thus significa portanto. Consequently significa consequentemente ou em consequência de determinado ato, tá? Essas são as conjunções, tá certo? Conjunções conclusivas que servem, então, essa ideia de conclusão, tá certo? De todas essas, nós temos, então, o so, que é o mais conhecido, o mais utilizado, né? Não é mais conhecido, mas o mais utilizado. Therefore também. E consequently também é bastante utilizado, tá? Duas informações aqui que eu já falei. Eu utilizo, quando você se deparar com a palavra em língua inglesa com inicial em H, ela vai ter som de R, muito provavelmente. Portanto, eu vou falar hence aqui. Quando eu tenho palavras começando com TH, vai ter som de D, na mais das vezes, tá? Então, thus e não choose ou qualquer outra pronúncia que vocês tentem falar. Aqui, ó, eu digo the e não che, tá? Ele tem som de D. Então, palavras com
TH no início, muito provavelmente o som, na grande maioria das vezes, vai ter som de D. Por isso eu falo therefore e thus. Enquanto palavras com inicial em H, eu vou utilizar sempre com o som de R, tá certo? Um exemplo aqui que nós vamos ver agora sobre conjunções conclusivas, tá certo? Então, conjunções conclusivas, eu tenho aqui utilizando o therefore, que significa, então, portanto. Therefore, portanto. Olha o exemplo que nós temos. She studied hard. Ela estudou pesado. A palavrinha hard, gente, pode ser duro, pesado, uma tarefa maçante, tá? Então, tem várias traduções possíveis. Quando eu falo she studied hard, ela estudou muito, bastante, tá? Ela não pegou leve, como a gente fala. É o contrário de pegar leve, tá? Ela estudou muito. She studied hard. Ela estudou muito. Therefore, portanto, ela estudou bastante. Portanto, she passed the exam. Ela passou no exame. Repare que essa ideia do therefore, significa portanto, ele vai passar uma ideia também de conclusão. Olha só, ela estudou muito. Em consequência disso, né, em conclusão disso, ela passou no exame. Então, she studied hard, therefore she passed the exam. Ela estudou muito, estudou pesado e, como consequência e portanto, ela passou no exame. Perceberam a utilização dessa conjunção conclusiva, qual é a sua função e como ela foi desempenhada perfeitamente aqui? Pois é, nós já falamos, né, nós já debatemos sobre isso, de que as conjunções possuem essa classificação justamente porque nós as utilizamos para passar uma ideia, introduzir uma ideia dentro daquele contexto. Se ela for utilizada para passar uma ideia de adição, ela vai ser classificada como conjunção aditiva. Uma ideia de oposição, adversativa. Uma ideia de conclusão, conclusiva é o nome da conjunção. Tem outras classificações, como a que nós vamos ver agora, que são as explicativas. Acompanhe. Conjunções explicativas. Quando que eu utilizo, então, essas conjunções explicativas? Use quando quiser explicar algo. Quais são essas conjunções aqui, gente? Vamos ver? Então, eu tenho because, significa porque, talvez a que nós mais utilizamos, tá, gente? Essa because é a resposta dessa perguntinha aqui, ó. Why. Why é por quê, de pergunta. Why, por quê? Pergunta. Esse porquê aqui, ó, esse because é a resposta sempre do why, tá? Eu pergunto, why did you do this? O que você fez isso? Aí a resposta. Because aí isso vai dar a resposta, então eu estou utilizando sempre como resposta a pergunta why. Why and because, both meanings, ambos, né, significam porquê. A diferença é que because é para resposta e why é o porquê de pergunta, ok? Vamos lá, for, porquê. Aí nós temos because of aqui. Quando eu tenho mais de uma palavra é possível, tá? Com a mesma função de explicar, tá? Às vezes eu tenho uma junção de palavras. Normalmente a gente classifica isso como locução, tá? Quando eu tenho, por exemplo, duas palavras na função de adjetivo, por exemplo, eu vou chamá-las de locução adjetiva. Dois verbos com a mesma função, eu vou chamá-lo de locução verbal. E assim por diante. Então, quando vocês ouvirem a palavrinha locução, saibam que são duas classes gramaticais, né? Duas palavras da mesma classe gramatical que estão desempenhando um papel mútuo dentro daquele contexto, tá? Então, because of, devido a, por causa de. Since, desde que, já que. Since, desde que, já que. As, significa como. As, como. Due to, significa devido a, tá certo? Due to significa devido a, ok? Então, nós temos essas conjunções que eu utilizo para explicar, tá certo? Because, porque. For, porque também, né? Ambos eu vou utilizar. Essa aqui é sempre a resposta de why, que é porque, tá? Because of, devido a, por causa de, né? Because of, devido a, por causa de. Since, desde que. As, como. Due to, devido a. Então, são essas aí as conjunções explicativas. Tem mais? Tem mais. Mas as que nós mais utilizamos, a gente
trouxe para vocês darem uma olhadinha, tá? Há outras que não fazem parte desse que nós não trouxemos, mas elas são utilizadas assim com menos frequência, e tem algumas que eu utilizo muito raramente, esporadicamente, essas conjunções, e em situações bem específicas, então não haveria necessidade de trabalhar com elas nesse momento, tá? Mas há outras, a gente não esgotou todo o tema aí de conjunções com o que nós trouxemos aqui, tá? Seja da aditiva, explicativa, conclusiva ou adversativa, tá certo? Exemplos. Então nós temos esses exemplos aqui, olha só, conjunções explicativas, de novo, né? As conjunções explicativas, elas vão passar, então, essa ideia de explicação dentro daquele contexto onde elas estão inseridas. Eu vou utilizar, então, para a resposta de todas essas, eu falo para vocês sempre, né, que as conjunções, elas sempre seguem uma classificação, tá? A depender da função que ela desempenhe aqui ou ali, ela vai ser utilizada, então vai ter essa classificação, tá certo? Como é o caso das explicativas. Então, dentro do contexto onde elas estão inseridas, eu vou passar essa ideia, ou então exige a necessidade de uma explicação. Eu vou utilizar, então, uma conjunção que seja uma conjunção explicativa, tá certo? Então, conjunção explicativa são aquelas que eu utilizo, então, maioria das vezes, para explicar. É o caso aqui, ó. She stayed home. Ela permaneceu em casa. A palavrinha, o verbo stay quer dizer ficar, permanecer, tá? Ele é um verbo de ligação, inclusive. Ou o verbo de estado que nós temos na língua portuguesa também. She stayed home, ela fica em casa, ela permaneceu em casa. Because, por que ela ficou em casa? Agora vem a explicação. She was sick, ela estava doente. Repare que o contexto exige uma explicação. She stayed home, ela permaneceu em casa. Ok, poderia parar por aqui. Mas eu quis dar uma explicação a mais utilizando uma conjunção explicativa. Ou seja, essa conjunção explicativa vai conectar a primeira oração a uma segunda oração que vem explicar. Então, ela vem ali para fazer essa conexão, passando essa ideia aí de explicação mesmo. Olha só, she stayed home, ela ficou em casa, ela permaneceu em casa, because she was sick, porque ela estava doente, tá certo? Então, repare que essa conjunção explicativa vem para explicar, para conectar algo que já havia sido mencionado ou falado anteriormente a uma outra frase, uma outra oração, que também vem para como uma explicação dessa primeira, tá certo? E essa conexão é feita pela linking word chamado conjunção explicativa, tá? Poderia ser outra, poderia, tem outras, mas o because é o que mais é utilizado porque ele desempenha um papel ali em quase todos os sentidos aí com essa ideia de porquê, né? Dando essa ideia de explicação, tá certo? Vou mostrar para vocês agora, na prática, como é que funciona. Olha só. My sister is married. Minha irmã é casada. She lives in London. Ela mora em Londres. Repare, gente, olha só. My sister is married. Qual é a conjunção que eu devo utilizar? Minha irmã é casada. Is married, é casada. Aí que eu preciso de uma conjunção aqui. Qual eu vou utilizar? She lives in London. Ela mora em Londres. Ela é casada, ela mora em Londres. Qual é a alternativa que eu vou mostrar para vocês agora? Que vai preencher corretamente, tá? Então, my sister is married. Ela é casada, ponto. She lives in London. Ela mora em Londres. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Or significa ou. Cabe aqui, gente? Não, olha só. My sister is married. Or she lives in London. Minha irmã é casada. Ou ela mora em Londres. Não é uma ideia, então, de alternativa aqui, né? Não cabe essa conjunção aqui. And, olha só. My sister is married and she lives in London. Minha irmã é casada e ela mora em Londres. É uma possibilidade. Vamos ver se tem outra melhor. My sister is married, so significa então. Já vimos que não tem nada a ver, olha só. Minha irmã é casada, então ela mora em Londres. Não tem nada a ver esse contexto, então tá fora aqui, né? Provavelmente vai ser o and aqui. D, because. My sister is married. Minha irmã é casada. Because she lives in London. Minha irmã é casada porque mora em Londres. Não tem nada a ver, então também descartamos aqui. Lembrando que because é porque junto, né? Aquele porquê junto. Opa, melhorar aqui a grafia, tá? Significa porque
de resposta e o porquê emendado que a gente fala na língua portuguesa, tá? Que é o porquê de resposta. Então, não é essa aqui. Due to, devido a. Também não, olha só. My sister, devido a. My sister, ou por causa, devido a, por causa de, enfim. My sister is married, devido a, she lives in Londres. Quer dizer, minha irmã é casada devido a, ou por causa de, ou por causa que ela mora em Londres. Não cabe também, então a nossa resposta correta é and. My sister is married and she lives in London. Então essa é a resposta correta, aí nós utilizamos essa conjunção aditiva. Repararam ali, né, que havia necessidade mesmo de passar essa ideia de adição de informação. Isso foi colocado, né, exigiu então a conjunção aditiva and. Ok, gente? E assim, com esse exemplo, nós finalizamos a nossa aula de hoje.